Edith Stein nasceu na Alemanha, em Breslau, no seio de uma família judia profundamente religiosa. Foi formada nos princípios do judaísmo, com muitos irmãos e com a influência preponderante de sua mãe. Edith perdeu o pai muito cedo e sua mãe ficou viúva com 48 anos e assumiu sozinha a educação dos vários filhos que tinha. Edith, como filha mais velha, sempre admirou muitíssimo a mãe pela sua força, pela sua fé e pela sua coragem. Edith nasceu no dia da festa da expiação, que é uma das festas principais da religião judaica. É a festa na qual o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e faz uma oferta oferece um sacrifício pelos pecados do povo, tendo já deixado o bode expiatório no deserto carregado dos pecados. Isso é uma marca que quem lê com uma visão teológica a vida de Edith Stein pode perceber aí algo significativo, porque essa marca da expiação e da cruz vai acompanhá-la durante toda a sua vida. Edith é uma mulher muito inteligente, de grande curiosidade intelectual e também de sentimentos muito profundos. Depois dela se formar em psicologia, ter o bacharelado em psicologia, ela resolve estudar filosofia com Edmund Husserl, que era o grande mestre da fenomenologia. Para isso ela tem que sair da sua cidade, Breslau, e ir a Göttingen fazer a faculdade de filosofia com Husserl. Sua mãe já sofre muito nesse momento porque percebe que Edith vai se afastar da fé dos seus pais. Sair de Breslau era sair do mundo judeu mosaico, onde ela viveu e foi formada. Era dar um passo para fora disso, mas Edith está decidida e vai. Ali, além de tornar-se a discípula predileta de Husserl, pela sua inteligência profunda, pelo seu brilho como filósofa, ela vai conhecer outros pensadores e filósofos que vão ter influência na sua vida. Um deles é o grande filósofo Max Scheler e outro é Adolfo Reinach, que a impressiona não somente pela sua inteligência, pela sua cultura, mas também pela bondade imensa do seu coração. Adolfo Reinach e a mulher se convertem ao cristianismo e são batizados na igreja protestante. Ao participar da cerimônia do batizado, do batismo dos dois, Edith se sente profundamente interpelada. E aí já começa o primeiro sinal de sua atração pelo cristianismo, com o qual ela vai lutar durante um longo tempo, mas que já vai marcá-la indelevelmente. Ela não gostaria nunca de se separar do seu mestre, Husserl, mas ela percebe que há um processo em curso no seu coração e que envolve não apenas o seu lado intelectual, mas também, talvez, sobretudo, a sua dimensão espiritual. Em 1917, Adolfo Reinach morre subitamente. Edith vai ao seu funeral e a visão da viúva, jovem, com filhos, serena, perfeitamente aceitando aquela realidade, a impressiona de uma maneira impressionante, realmente. Ela ali vai escrever depois que ali ela fez o primeiro encontro com o mistério da cruz e com a igreja nascida do coração do Redentor. Então aquele casal era cristão e a morte não era um impedimento para que a viúva continuasse vivendo numa alegria serena, numa paz, acreditando na ressurreição. Edith está em pleno caminho para o encontro com o cristianismo. Ela começa a ler o Novo Testamento, começa a ler os Evangelhos, aquilo vai fazendo o caminho dentro dela, até que finalmente, em 1921, ela estava em casa de amigos e acontece, segundo ela mesma chama, um milagre. Ela encontra o livro da vida de Santa Teresa. Ela pega esse livro, Santa Teresa de Ávila. Ela passa a noite lendo e quando acaba, ela fecha o livro e diz: aqui está a verdade. A partir daí, a vida de Edith Stein vai mudar completamente, ela vai procurar o batismo, ela vai se converter ao catolicismo e vai começar uma trajetória
outra, diferente daquela que a tirou de sua cidade natal para ir aprender filosofia com Edmund Husserl. Edith Stein é, antes de tudo, uma filósofa, uma pensadora. E para ela, a filosofia sempre foi visto como um caminho de busca da verdade. Para Edith Stein, a principal questão que ela queria resolver com a filosofia era a relação entre subjetividade e objetividade. Seu sonho era elaborar uma teoria do conhecimento que mostrasse como o ego, a subjetividade da pessoa, influi na sua maneira de ver o objetivo, a realidade objetiva do mundo. Ou seja, Edith nunca foi uma filósofa que se embrenhasse por uma filosofia que leva a alturas inimagináveis, desdenhando a realidade. Pelo contrário, ela sempre acreditou que a filosofia deveria ser um sistema, uma forma de pensamento que ajudasse o ser humano a pensar a realidade onde estava inserido. Que também ajudasse a pensar a relação com os outros. Edith Stein é uma das que elaborou toda a filosofia do ser empático, da empatia, e é uma das coisas mais importantes que existem sobre o tema, são as elaborações filosóficas que ela fez. Ela busca a fenomenologia de Husserl justamente na esperança de que a filosofia lhe desse esse olhar sobre a realidade, essa ligação entre a subjetividade e a objetividade, e lhe permitisse então elaborar uma teoria do conhecimento que desse conta desse diálogo entre subjetividade e objetividade. Mas, na verdade, o que mais influi na sua maneira de fazer filosofia é a sua inquietação espiritual. Então, não é que a filosofia seja o caminho que levou Edith Stein à sua experiência mística, à sua experiência de Deus, à sua religiosidade. É a religiosidade que sempre pulsou dentro dela que vai levá-la à filosofia para aprofundar isto que ela já sentia. Edith Stein, ao lado de Husserl, conseguiu caminhar muito no seu pensar filosófico, na sua elaboração de uma teoria do conhecimento que pudesse botar em diálogo subjetividade e objetividade, na compreensão do fenômeno, da realidade fenomenológica como desafio para o pensamento humano. Mas, na realidade, vai haver um momento onde ela percebe que a fenomenologia de Husserl apenas não vai conseguir satisfazer o seu desejo, a sua ânsia de voos maiores. E que são esses voos maiores para Edith Stein? São justamente pensar a possibilidade do ser humano de atingir, através da sua subjetividade, através dos seus sentimentos, e não só através da sua intelectualidade, da sua razão, a verdade sobre o mundo, a verdade sobre as coisas, a verdade sobre as pessoas e a verdade sobre Deus. No momento em que ela tem esse acesso explícito e consciente à fé, ela vai também estar convicta de que é possível pensar Deus e que deve-se pensá-lo não apenas com a razão, mas também com os sentimentos, com o coração, com as emoções. Neste conjunto do seu pensar vai ser muito importante toda a reflexão pioneira que ela vai fazer sobre a mulher. Edith Stein foi uma das primeiras mulheres filósofas a pensar sobre a condição da mulher, sobre a formação da mulher, sobre a mulher como educadora, sobre o papel da mulher na sociedade. Escreveu coisas importantíssimas a respeito. E nos seus escritos, justamente, ela vai dizer que, sobretudo para a mulher, a razão não pode tomar todo o espaço quando se trata de elaborar um pensamento. Os sentimentos têm que entrar, as emoções, o coração. A mulher é um conjunto
E justamente aí ela vai aprofundar mais ainda os seus conceitos e a sua reflexão sobre a empatia, sobre o ser empático. Edith Stein vai viajar por toda a Europa, dando cursos, dando conferências sobre essa questão da mulher, que ainda era muito pouco estudada nessa época, né? Porém, à medida em que ela vai se aproximando do cristianismo através da morte do seu amigo Heinrich e através das leituras que ela começa a fazer, ela vai percebendo que todas essas suas buscas filosóficas, na verdade, convergem para essa descoberta que ela está fazendo e que, na verdade, essa inquietação por encontrar uma verdade transcendente precede toda a sua busca filosófica e a informa. Então, não é que o caminho da filosofia conduziu Edith Stein à conversão ao cristianismo, mas é toda a inquietação espiritual e o desejo de Deus que habitava essa jovem e brilhante mulher que fez com que ela fizesse todo esse caminho da filosofia para depois aportar na vida de Santa Teresa de Ávila e aí dizer: isto é a verdade. O que significava para Edith Stein ter encontrado a verdade depois da leitura da vida de Santa Teresa? Significava, segundo ela mesma vai dizer depois, que ela percebe a cruz e o crucificado como a única fonte de alegria para o ser humano, que ela percebe que é possível essa síntese que Santa Teresa de Ávila, por exemplo, viveu, de ser completamente humana e toda de Deus ao mesmo tempo. E ela começa a buscar isso com todas as suas forças. Ela vai bater na porta da Igreja Católica, da cidade onde ela está, pede o batismo, recebe o batismo e se encontra na dura circunstância de ter que ir à sua casa em Breslau e comunicar à mãe e à família a sua decisão de se tornar católica. Foi muito difícil, a mãe não conseguia aceitar e a gente pode perfeitamente compreender por quê, né? E a família também não conseguia aceitar, mas ela, com muito carinho, convence a mãe de que é uma decisão inamovível, de que ela está plenamente convencida disso e que ela não vai voltar atrás. Depois disso, ela então procura um orientador espiritual, um acompanhante. Encontra um beneditino, Dom Walser, com quem ela tem possibilidade de abrir seu coração, e ela então vai morar sozinha e passa a levar uma vida praticamente conventual, como professora, trabalhando, dando suas aulas, né? Mas vivendo em reclusão, e ela chega a fazer privadamente os votos religiosos de pobreza, castidade e obediência. Desde o começo ela se sente chamada à vida contemplativa, a vida de silêncio no convento, no Carmelo, a atrai assim profundamente. Mas o seu orientador não permite que ela faça isso, porque diz que ela é muito necessária no mundo. Ela tem ideias pioneiras, ela pode ajudar muitas pessoas. A Alemanha já está vivendo os tempos difíceis que vão preceder a Segunda Guerra Mundial. E Edith é convidada não só na Alemanha, mas em toda a Europa para dar palestras, é muito admirada e respeitada como filósofa. Ele insiste em que o Carmelo não é o seu lugar. Ela aceita, obedece, continua vivendo como leiga, mas vivendo praticamente uma vida conventual e se sente cada vez mais inadequada ao mundo, é o que ela diz, né? Ela diz: eu sinto que a minha vocação é ir para o Carmelo, porque eu sinto que nada mais do que existe no mundo tem a ver comigo. Ela se separou de Russell no momento que ela tomou esse caminho, porque agora ela entrou em outra chave de estudos, começou a estudar fortemente Santo Tomás de Aquino, né? Que foi a filosofia católica que ela encontrou para estudar. É como se na vida dela, no pensamento dela, Santo Tomás de Aquino fosse completando e aprofundando aquilo que Santa Teresa deslanchou. E ela se separa de Russell, já não está mais ligada ao mestre, já não faz mais fenomenologia, faz outro tipo de filosofia e se sente
totalmente assim, solitária, sozinha. Bom, chega um determinado momento em que o seu orientador lhe permite fazer o pedido para entrar no Carmelo, mas aí a recusa vem do próprio Carmelo. É recusada com a mesma razão. Ela é muito necessária no mundo, ela tem que continuar seu trabalho como professora, e ela continua. Finalmente, ela é aceita no Carmelo. E isso para ela é uma grande alegria, né? Mas, de novo, ela se vê diante da obrigação de ter que comunicar isso à sua família, que é uma ruptura ainda mais dolorosa do que o batismo, se assim se pode dizer. Bom, ela se tornar cristã, se tornar católica, deixar de ser judia, isso para a mãe já foi terrível. Agora, ela se tornar freira, né? Freira contemplativa, fazer votos no Carmelo, vestida de noiva, a mãe, coitada, realmente vai ser uma coisa terrível, ela sabe disso, mas ela tem que comunicar à mãe. Agora, paralelamente a isso, vai se dando nela um processo tão incrível quanto maravilhoso, né? A experiência espiritual, mística de Edith Stein vai fazendo cada vez mais, na medida em que ela se aprofunda como católica, a emergir a sua condição de judia. Ela escreve, inclusive, ao seu orientador espiritual: o senhor não sabe a alegria para mim que é pertencer ao mesmo povo que Jesus, de ser do mesmo povo que ele, quanto ao sangue. Isso para mim é uma alegria imensa. E um amor pelo povo judeu, ao qual ela pertence e nunca deixará de pertencer, começa a ser algo muito forte na sua experiência espiritual. Ela entra para o Carmelo e vive como carmelita, mas cada vez mais sentindo que é, ao mesmo tempo, judia e cristã. Os prenúncios do Holocausto já estão no horizonte. Edith, antes de entrar no Carmelo, dava aulas em Münster. Ali ela já sentiu a pressão das primeiras restrições aos judeus do nacionalsocialismo. O reitor de Münster, nessa época, era o grande filósofo Martin Heidegger, e ela perdeu o cargo de professora por ser judia. Martin Heidegger a botou para fora da universidade. Então, já estão se fazendo sentir as restrições em relação aos judeus, e Edith sente isso no seu coração e vive isso espiritualmente. O Carmelo vai ser para Edith Stein sua mais cara pátria, e é incrível como aquela mulher de mais de 40 anos vai se adaptar perfeitamente a uma vida tão diferente da que ela estava habituada a levar. Primeiro, ela que estava sempre habituada a estar numa comunidade de gente culta, acadêmicos, filósofos, pensadores, mesmo quando dava palestras, eram pessoas cultas que a escutavam, vai conviver com religiosas que mal tinham educação primária, que não eram absolutamente intelectuais, e vai se sentir feliz aí. Se dedica a todos os afazeres muito simples, muito humildes do convento, mas logo os seus superiores vão dizer-lhe, ordenar-lhe que ela continue a estudar filosofia e a escrever filosofia, porque isso é importante para a igreja. Então agora muda de perspectiva o que ela vai fazer, a sua relação com a filosofia. Agora a filosofia vai ser para ela um lugar onde ela vai exercer a obediência religiosa e vai ver uma finalidade apostólica na filosofia que ela vai escrever. É durante esse período que ela vai escrever muitos textos de grande importância que ela faz a partir da filosofia de Santo Tomás de Aquino e, sobretudo, que é considerada a sua obra-prima, a sua obra mais importante, que é A Ciência da Cruz, né? Onde ela reflete sobre a cruz e sobre a sabedoria, o conhecimento, a ciência que emana da cruz. A cruz é realmente o centro da mística de Edith Stein quando ela está no Carmelo e vai informar e configurar toda a sua vida de oração. Ao lado dos afazeres materiais, domésticos, de limpeza, cozinha que ela faz
no Carmelo, ela vai dedicar longos momentos à oração, junto com o estudo e a escrita da filosofia. Momentos que vão ser muito intensos, momentos onde ela vai aprofundar o seu conhecimento da Bíblia, da Escritura, da mística cristã. Edith vai ler não só a vida de Santa Teresa, mas todas as obras de Santa Teresa de Ávila e de São João da Cruz, que são os dois mestres do Carmelo. E a sua mística vai se identificar muito com a mística dos dois. Eu diria até que mais, talvez, com a de São João da Cruz, que é uma mística muito centrada sobre a cruz. Então, Edith vai fazendo o seu caminho nesse conhecimento e nessa ciência da cruz que ela vai escrever, nessa obra que vai ser a sua obra maior, mas que ela vai, antes disso, viver. Enquanto isso, no mundo, na Europa, vai aumentando a pressão do crescimento do nazismo que vai desembocar na Segunda Guerra Mundial. Edith, não, pelo fato de estar no Carmelo, inteiramente dedicada à vida contemplativa, inteiramente voltada para a vida religiosa, ela não é, por isso, uma alienada. Ela está consciente, pelas notícias que chegam ao Carmelo, do processo político e social que está acontecendo na Europa, no epicentro do qual está o destino do seu povo. Edith teve que fazer uma ruptura com a religião de seus pais, com a sua família no sentido da pertença religiosa, mas de forma alguma ela rompeu afetivamente com todas essas coisas. Ela continuava tendo um profundo amor por sua família, um profundo amor pelo judaísmo, um profundo amor pelo povo judeu, e viver e ver aquilo que estava se preparando para o extermínio daquele povo era algo extremamente doloroso e que passou a fazer parte integrante das suas orações, das suas súplicas, do seu pedido a Deus do que desejava fazer com a sua vida. A partir de um determinado momento, Edith vai constantemente pedir a Deus, pedir ao Senhor que lhe diga o que deseja dela, o que ela pode fazer, tendo em vista o que está se preparando para se abater cruelmente sobre esse povo que é o seu. Portanto, já no Carmelo mesmo, que é o ápice da vivência de catolicismo de Edith Stein, o judaísmo vai estar presente em síntese harmônica e sem nenhuma incompatibilidade. Quando Edith está no Carmelo de Colônia, a guerra começa a ser uma realidade, realmente, dentro da Europa. Ela continua sua vida normal dentro do Carmelo, mas sentindo muito fortemente tudo aquilo que aquela guerra representa, de ameaça ao seu povo. Pelo fato de ser muito dotada em termos de graças místicas, de ter experiências de oração muito profunda, Edith dirige pessoalmente vários processos espirituais, vários processos de conversão, dentro e fora do convento. Recebe cartas de pessoas que estão buscando a Deus do lado de fora, responde fielmente essas cartas. Muitas dessas pessoas encontram a fé por seu intermédio. Dentro do convento, ela conversa com muitas e muitas outras irmãs, inclusive durante um tempo ela vai exercer o cargo de mestra de noviças, formadora das jovens carmelitas que acabam de entrar no Carmelo. Vive isso com alegria, juntamente com os afazeres domésticos, com o estudo e a pesquisa e a escrita da filosofia e com a oração sempre mais profunda e sempre mais exigente, sempre mais perguntando a Deus o que quer dela naquelas circunstâncias tão graves pelas quais passa a Europa, a Alemanha e o seu povo. Ela sente que a perseguição aos judeus está cada vez pior e pensa, inclusive, em pedir para ser transferida para o Carmelo na Palestina, para não colocar em risco sua comunidade.
Mas todas as negociações que o Carmelo de Colônia tenta fazer com o Carmelo da Palestina não são bem-sucedidas. Ela tenta, inclusive, dentro da própria Europa, ir para um Carmelo na Suíça, para não ameaçar, para que sua presença como judia não ameace as suas irmãs, mas as negociações demoram muito e isso não chega a se concretizar. E, em meio a esse processo, a mãe de Edith morre. Ela sente muito a morte da mãe. A mãe não respondia às cartas dela, depois que ela fez a profissão perpétua de religiosa. Pouco a pouco passou a responder, e as duas se comunicavam, mas finalmente a mãe adoeceu e faleceu. Edith sentiu muito a morte da mãe, mas essa perda foi acompanhada de uma grande alegria. A irmã de Edith, Rosa, se converteu ao catolicismo e entrou também para o Carmelo. Veio ser carmelita junto com ela, isso foi uma grande alegria para ela ter dentro do Carmelo a companhia da irmã. Por outro lado, vai acontecer uma perda importante também na vida de Edith, na medida em que vai se agravando toda a questão da guerra, é a morte do seu mestre Husserl. Husserl, de quem Edith havia se afastado quando se converteu ao catolicismo e entrou no Carmelo, Husserl foi envelhecendo, adoeceu, e nos últimos tempos sua vida e seu trabalho foi caracterizado por uma profunda busca de Deus, né? E Husserl morreu muito em paz e com sentimentos assim de fé, de esperança, que fizeram Edith ter muita alegria. Edith sempre intuiu que todo aquele que busca de coração sincero a verdade, na verdade está buscando Deus e encontra Deus. E ela teve a grande alegria e a grande consolação de ter a confirmação disso justamente através de seu querido mestre, que era Husserl. Edith sente que Deus vai lhe pedir alguma coisa em relação ao povo judeu ao qual ela pertence. Ela não sabe ainda o que é, mas ela intensifica seu tempo de oração, sua atenção ao que ela escuta na oração para encontrar isto, e isto finalmente vai lhe ser revelado numa determinada noite, quando ela vai sentir o que ela deve fazer, o que ela pode fazer a partir de dentro do Carmelo, para não ficar fora daquilo que seu povo está vivendo. Com a guerra deflagrada, a superiora de Edith Stein começou a se preocupar com o que poderia acontecer com ela e mandou-a para o Carmelo de Est, na Holanda. Mas a Holanda foi ocupada pelos alemães e o perigo continuou a rondar a vida de Edith Stein. Num determinado momento, ela escreve o seu testamento. Ela diz: já desde agora aceito a morte que Deus me destinou, com total submissão à sua santíssima vontade e com alegria. Peço ao Senhor que se digne aceitar minha vida e minha morte, para a honra e glória sua, por todas as intenções dos Santíssimos Corações de Jesus e de Maria e da Santa Igreja, em especial pela conservação, santificação e perfeição de nossa ordem, e mais particularmente dos conventos de Colônia e de Este, para reparar a incredulidade do povo judeu e para que o Senhor seja aceito pelos seus e venha seu reino glorioso pela salvação da Alemanha e a paz do mundo. Finalmente, por meus parentes, vivos e defuntos, e por todos os que Deus me deu, para que nenhum deles se perca. Edith Stein está consciente de que lhe resta pouco tempo de vida. Pouco a pouco, porém, vai se formando dentro dela o desejo de oferecer a vida pelo seu povo, em expiação pelo seu povo, para evitar uma segunda e maior contenda e mais perdas de vidas, e para que o reino do anticristo, como ela chama o
governo nazista de Hitler seja derrubado e não faça mais vítimas. Porém, para isso, ela sente que deve fazer um oferecimento explícito a Deus da sua vida e pede licença à superiora para fazê-lo. A superiora dá essa licença e Edith faz esse oferecimento em oração e por escrito, exatamente no dia em que os judeus celebram a festa da expiação. É um sinal de que realmente esse desejo, né, da expiação dos pecados que a acompanhou durante toda a sua vida, como judia e como cristã, nesse momento é que ela vai fazer esse oferecimento definitivo da sua vida. O cerco aos judeus começa a apertar cada vez mais, e na Holanda ocupada, mais e mais e mais. Edith e sua irmã Rosa são chamadas várias vezes à Gestapo. Mas a situação se torna mais grave ainda quando os bispos da Holanda fazem um manifesto criticando o nazismo e repudiando todas as violências e morticínios. O governo nazista fica muito descontente com esse protesto dos bispos e passa a perseguir então não apenas os judeus, mas os judeus convertidos ao catolicismo também. Então, Edith e sua irmã Rosa estão diretamente sob a mira da Gestapo. Todas as vezes que são chamadas a depor na Gestapo, Edith entra cumprimentando os oficiais da Gestapo com uma saudação cristã. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos dos oficiais veem aquilo como uma provocação. Então, depois do incidente com os bispos, do manifesto dos bispos, não passa muito tempo até que eles finalmente vão ao Carmelo e levem as duas, ela e Rosa. As últimas palavras que ouviram que Edith disse à sua irmã Rosa, quando estava sendo levada, foi: vamos com o nosso povo. Ela entendeu que Deus tinha aceito seu sacrifício e que ela estava indo para se unir ao destino do seu povo. Edith foi primeiro para um campo de triagem, mas logo foi posta no trem que levava deportados para Auschwitz, do qual se sabia que ninguém voltava, né? Era uma viagem sem volta. Era ir para o campo de extermínio e ali terminar sua vida, né? Dificilmente se sobreviveria em Auschwitz. No trem, quem esteve e conviveu com Edith, facilmente distinguida pelo hábito de freira com a estrela amarela que os judeus eram obrigados a usar, ela e a irmã, diz que era um verdadeiro anjo, que atendia a todos, cuidava, porque as mães às vezes enlouqueciam, abandonavam os bebês, não os alimentavam mais, ela lavava os bebês, cuidava deles, enfim, fez o que pôde para exercer sua caridade até o final. E conseguiu jogar pela janela do trem um bilhete, que é a última coisa que se tem dela, escrito: Caminho à Polônia, lembranças da irmã Teresa Benedita da Cruz, que é o seu nome de religiosa que ela mesma escolheu. Teresa por causa de Santa Teresa e da Cruz por causa da sua grande identificação com a cruz. Edith e Rosa vão chegar no campo de Auschwitz e vão ser imediatamente conduzidas para a câmara de gás. Tinham mais de 50 anos, não podiam ser selecionadas para o trabalho, portanto foram imediatamente levadas para a câmara de gás. É nesse momento que se consuma, né, o oferecimento que Edith Stein fez de sua vida, e oferecimento esse que foi aceito por Deus. E ela morre em meio aos judeus, em meio ao povo ao qual ela pertencia, com seu hábito de religiosa, cristã, católica, mas em meio aos judeus. Por isso é que ela é alguém que diz muito sobre esse momento que a história da humanidade atravessa. Alguém com plena consciência de pertencer ao povo eleito, ao povo judeu, alguém com plena consciência de ter feito o passo para o catolicismo e aceito Jesus Cristo como Filho de Deus, mas que consegue harmonizar de uma maneira única, né, apenas possível por causa de uma experiência espiritual muito forte, essas duas realidades. E Edith Stein, então, se torna um ícone
do que é o diálogo entre judeus e cristãos, que na verdade são duas correntes da mesma fonte, da fonte abraâmica, duas religiões que jorram do mesmo manancial. Edith Stein é extraordinária por muitas coisas, mas uma das suas maiores originalidades é a capacidade de integrar coisas diferentes numa mesma pessoa, numa mesma personalidade. Ninguém pode duvidar da veracidade, da autenticidade da conversão de Edith Stein ao catolicismo. Ela não ficou às portas da igreja, não hesitou, não fez um passo a meias, não. Decididamente procurou o batismo, passou pela catequese, recebeu a confirmação e depois a decisão de entrar no Carmelo também foi uma decisão absolutamente autêntica, completa, radical, sem meias medidas. Para isso, ela enfrentou as rupturas mais dolorosas com a família, com os colegas, com a profissão, né? Então, é alguém que fez essa entrada no catolicismo de ponta cabeça, mergulhando de cheio naquilo que foi a verdade que descobriu. No entanto, também é claríssimo que Edith Stein, apesar de se tornar católica, nunca deixou de ser judia. Nunca deixou de ter um amor profundo e uma identificação profundíssima com aquele que era o seu povo, nunca deixou de amá-lo e mais, nunca deixou de amar, inclusive, as tradições religiosas do judaísmo. Ela concilia e consegue fazer uma síntese harmoniosa de várias coisas na sua vida que parecem contraditórias, mas que nela conseguem se sintetizar de uma maneira luminosa e muito bela. Então, foi católica, carmelita, sem deixar de ser judia. Mesmo já no Carmelo, ela procura sempre estar atenta, conectada com tudo que está acontecendo com os judeus naquele momento. Ela vive seus momentos mais fortes espiritualmente dentro do Carmelo, coincidindo com as grandes festas da tradição religiosa judaica na qual ela foi formada. Ou seja, Edith Stein conserva essa dupla pertença sem ver nisso nenhuma incompatibilidade, mas pelo contrário, nela uma tradição alimenta a outra, uma espiritualidade reforça a outra de maneira harmoniosa e perfeitamente compatível. Depois, vai ser uma religiosa sem deixar de ser uma intelectual. Quando Edith Stein entra para o Carmelo, ela está plenamente disposta a deixar para trás toda a sua carreira acadêmica, sem lamentos, sem nostalgia, sem saudades, entra disposta a isso. E, no entanto, por obediência, por pedido dos seus superiores, volta a retomar a filosofia. E é desde aí do Carmelo que escreve seus trabalhos mais notáveis em filosofia. Ou seja, ela se dedica realmente, em meio aos afazeres do convento, em meio às horas de oração, ela se dedica à filosofia, que foi o seu trabalho, né? O seu instrumento profissional durante toda a sua vida. O fato de ser uma intelectual e de continuar sendo por pedido dos superiores não faz que ela olhe as outras irmãs com menosprezo, considerando-as menos inteligentes. Nem faz que ela peça às superiores que a exima de participar dos ofícios, das horas de oração. Não, ela participa de tudo e, além disso, exerce uma atividade forte, constante como intelectual e filósofa. Era uma mulher que sabia dobrar sua própria vontade e docilmente obedecer àquilo que aqueles a conduziam diziam e, ao mesmo tempo, ser protagonista de lutas pioneiras para o seu tempo, né? Edith Stein era uma mulher que abria caminhos para outras mulheres, pensava a condição da mulher numa época em que ninguém fazia isso,
era a assistente do maior catedrático de filosofia da Europa e assumia esse posto com toda tranquilidade, com dedicação, com galhardia. Ao mesmo tempo, quando se converteu ao catolicismo e passou a ter um orientador espiritual, seu desejo de largar a vida que levava a entrar no Carmelo foi refreado pelo seu diretor espiritual e ela obedeceu. Pacientemente esperou até que ele visse que era o momento de que ela desse esse passo. Depois também, o Carmelo não a aceitava pelo fato de que ela ainda era muito importante na Europa. De novo, pacificamente esperou. Ou seja, é uma mulher de personalidade muito forte, com muita liderança, mas que não é impositiva sobre os outros, não é opressora. Ela sabe dobrar a sua vontade quando as circunstâncias assim o exigem e persiste naquele desejo que ela crê que é o desejo que Deus lhe dá quando chega o momento apropriado. Ou seja, é uma mulher que sabe conciliar liderança com docilidade, algo muito difícil de acontecer. Edith Stein consegue, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua prática, algo que é de uma extrema importância para o mundo de hoje. Integrar a diferença e a alteridade, mostrando que isso é que conduz à plenitude da vida. Pelo fato de entrar no Carmelo e optar por uma vida contemplativa, Edith Stein, de forma alguma, desligou-se do mundo. Pelo contrário, permaneceu alguém sintonizado com tudo que o mundo vivia, sofria, padecia naquela época e dentro do mundo com aquilo que seu povo vivia, sofria e estava ameaçado naquele momento. Uma coisa para ela nunca foi incompatível com a outra. Conseguia ser plenamente uma religiosa, reclusa, contemplativa e estar conectada com tudo que estava acontecendo no momento tão febril como era o momento da Segunda Guerra Mundial. Sua pertença ao povo judeu sempre foi compatível com sua entrada no catolicismo e concretamente no Carmelo. E justamente o fato de ser judia fez com que ela trouxesse para o Carmelo e transmitisse às outras irmãs com que ela convivia um amor, uma solidariedade, uma compaixão para um povo judeu que passava uma situação tão difícil que, através dela, todas aquelas religiosas, católicas, carmelitas, passaram a sintonizar com os gemidos de dor que o povo de Israel dava naquele momento. Edith Stein percebia também a sua pertença cristã perfeitamente conectada com a sua pertença judia. Porque ela mesma diz que uma das maiores alegrias que ela tinha é ser descendente de Jesus Cristo pelo sangue. Ou seja, ela vê no judeu Jesus, aquele que vai se tornar o grande amor da sua vida, que os cristãos nomeiam como Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Como cristã, ela reconhece em Jesus de Nazaré, judeu, filho de judeus, circuncidado ao 8º dia, o filho reconhecido como filho do carpinteiro e o filho de Maria. Ela vê neste homem, concretamente, o Cristo de Deus. Junto com os seus irmãos judeus, ela sofre pelo destino deste povo, que é o mesmo povo de Jesus. Jesus também, na sua época, foi um judeu que se autocompreendia como enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não fez a ida aos gentios ou a abertura,
universal que o cristianismo depois tomou. Essa abertura foi feita pelos seus seguidores depois da sua morte e ressurreição. Então, se Jesus, um judeu que viveu particularmente dentro do judaísmo, autocompreendendo sua missão como profeta em Israel e enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, teve esse alcance universal, Edith via a sua entrada no catolicismo e no Carmelo como responsabilidade universal pelo mundo inteiro, sem excluir nada nem ninguém, sem excluir as diferenças e, muito concretamente, aquela diferença que naquele momento estava mais oprimida e mais sofrida, que era a diferença do seu próprio povo, a diferença do povo de Israel. Há, portanto, uma maravilhosa convergência na vida e na mística de Edith Stein entre o mistério de Israel e o mistério de Cristo. E Edith vai fazer uma síntese que, na verdade, vão inspirar muitíssimo a Igreja Católica depois, no Vaticano II, quando vai redigir a famosa carta que vai ser um divisor de águas nas relações entre cristãos e judeus, Nostra Aetate, onde os padres conciliares reunidos junto com o Papa vão fazer um mea-culpa de todas as discriminações que fizeram em relação aos judeus e reconhecer o Deus de Israel como o mesmo Deus dos cristãos. O Pai de Jesus Cristo é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus de Israel, é o Deus de Edith Stein, é o Abá de Jesus. Então, Edith Stein, de uma certa maneira, foi uma precursora de toda essa reaproximação entre católicos e judeus, entre cristãos e judeus, que vai ser tão importante, que vai marcar o século XX, que vai pôr fim a uma separação que não tem sentido. Tudo isso ela viveu na própria carne, na sua própria vida, naquele momento que lhe tocou viver.